Espiritismo sem mistério. Olá, pessoal! Estamos iniciando o programa Espiritismo sem mistério. Sejam bem-vindos. É muito bom iniciarmos o estudo dessa obra que é tão importante. Como você sabe, nós estamos falando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Hoje entraremos num outro tema, mas fique conosco. Pegue seu livro, seu caderno, seu bloco de anotações, vamos em frente. Eu gostaria de, inclusive, dizer que essa qualidade de áudio, vídeo, chega até você graças aos nossos queridos Rogério Palma, Regina Prata e o Jefferson Carvalho. Então, vamos lá, porque hoje temos um tema muito interessante. Eu sou Solange Godoy, para quem não me conhece, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange Godoy, como é bom voltarmos a este encontro que permite que nós estudemos o Livro dos Espíritos passo a passo, sem atropelos, fazendo com que todos os temas da doutrina espírita realmente sejam esmiuçados com essa possível profundidade, que é mais do que apenas uma leitura rápida. Nosso programa não é um programa de leitura, é um programa de comentários sobre o texto. E, como a Solange falou, nós estaremos hoje tratando da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, que é a parte do Livro dos Espíritos que começa na pergunta 456 e vai até a 557, e especificamente neste quase 100 perguntas, ou mais de 100 perguntas, hoje nós vamos tratar da afeição dos espíritos por certas pessoas. Olha que interessante. Nós vamos então pedir para o nosso querido Rogério ou Jefferson Carvalho, que estão na produção, que eles possam colocar para nós o slide número 1, aquele que a gente usa sempre para iniciar o programa, com a imagem dessa intervenção dos espíritos. Como que os espíritos atuam? Vamos ver aí? Aí vocês veem, olha, que interessante. Nós temos a imagem central, onde está essa pessoa caída, com as duas entidades, numa visão luminosa, a endereçar esse irmão que está aflito uma mensagem de reerguimento, de esperança, de força. E dos dois lados, a direita e a esquerda, você também vê a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Mas aí do lado negativo, aquelas fraquezas humanas que os espíritos que são os homens sem corpo também procuram explorar naquilo que os encarnados gostam de fazer. Então você vê à direita, nós temos a imagem de uma pessoa que está lá com um copo de bebida, fumando, e uma entidade que está ali se aproveitando dessas emoções mais inferiores, daquilo que ele está pensando em fazer. E do lado esquerdo, nós vemos uma outra cena de alguém dentro de casa ou num barzinho fazendo a mesma coisa, se valendo desse hábito, desse costume que parece tão ingênuo, tão assim bobinho, que é de utilizar bebidas que são, na verdade, euforizantes por causa do álcool. E isto é algo que aquelas entidades que já estiveram na Terra com essa mesma inclinação vão procurar acercar-se. Então, você vê essas três imagens mostrando tanto a ação positiva de espíritos enobrecidos, quando o encarnado está se ligando a eles, como também a ação solerte, a ação indutora de vícios, de entidades que se aproveitam das maneiras pouco elevadas dos encarnados para manterem-nos como fornecedores. Bom, já que você já pôde pensar sobre isso, nós vamos ao primeiro slide de hoje, que é o slide número 2. Você vai ver na tela a pergunta 484, que a Solange vai ler para nós. Solange. Vamos lembrar que esse slide, agora nós estamos entrando nesse tema que fala sobre a afeição dos espíritos por certas pessoas. E vamos então à pergunta: os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? Será que os espíritos realmente têm
Eles gostam de determinadas pessoas ao invés de outras? Será que eles se afinizam, eles se aproximam, eles se afeiçoam por nós, encarnados? E é isso que Kardec quer saber. Bem, quando nós vamos buscar informação a esse respeito, nós vamos procurar conhecer essa relação entre os encarnados e os desencarnados, naturalmente que esta é uma primeira etapa da pesquisa que Kardec está fazendo. Existe uma afinidade especial dos espíritos por determinadas pessoas? Nós poderíamos pensar assim, os espíritos bons, eles gostam de todo mundo, eles procuram ajudar todas as pessoas, e os espíritos maus querem atrapalhar todas as pessoas que vão encontrando pela frente. Mas e aquilo que é específico? Eles podem ter uma pessoa que se devotam, que queiram ajudar mais intensamente, ou que queiram atrapalhar, essa afeição especial, essa afeição de preferência por uma e não por outra, existe isso? Agora, nós vamos esperar que o nosso querido Rogério possa colocar a resposta no slide número 3, a resposta da pergunta 484, que a Solange vai ler para nós. Os bons espíritos simpatizam-se com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores simpatizam-se com os homens viciosos ou que possam vir a ser. Daí sua afeição por causa da semelhança das sensações. Os bons espíritos, como está aqui no texto, se simpatizam com homens de bem ou que sejam suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores se simpatizam com homens viciosos ou que possam vir a se tornar viciosos porque são fracos de caráter. Daí sua afeição por causa da semelhança das sensações. Então, certamente, espíritos pouco elevados não vão se afinizar por homens ou mulheres virtuosos, aqueles que não aceitam as suas sugestões, aqueles que não querem fazer aquelas mesmas traquinagens que eles sonham em fazer, enquanto que os bons espíritos, eles não conseguem sintonia com aqueles que não querem ouvi-los. Eles não querem que a pessoa sofra, mas se a pessoa quer fazer coisas ruins, eles têm que deixar a pessoa aprender pelos próprios erros. Por mais que eles queiram cooperar, esta pessoa não será beneficiada pela ajuda dos bons espíritos. Então, quem que eles procurarão? Eles procurarão almas que estejam na mesma faixa de interesse para ajudá-las com as suas intuições, com os seus conselhos, para que estes espíritos que estão buscando algo melhor possam encontrar esse amparo. Mas os maus não querem isso. Então você observa que esta afeição, ela vai, justamente como está aqui, ser norteada pela semelhança das sensações que uns e outros estejam buscando. Não é mesmo, Solange? André, o que também me chama a atenção aqui é que os espíritos, por exemplo, os espíritos bons, eles simpatizam-se com os homens de bem, mas também eles simpatizam-se com aqueles homens que estão tentando se melhorar. Quer dizer, mesmo que ele não seja um homem de bem, um homem já de um nível elevado, um nível mais elevado, não, os espíritos, bons espíritos, também se simpatizam por aqueles que estão se esforçando para melhorar. Então, a gente sabe que nós que estamos aí nessa batalha de tentarmos sermos melhores, nós poderemos ter a companhia desses amigos queridos, desses bons espíritos. E da mesma forma, os espíritos inferiores, negativos, também podem se simpatizar com os maus ou com aqueles que têm essas tendências, essas que possam, por homens, se simpatizam por homens que podem se tornar homens piores. Então, existe essa ligação. E que, na verdade, o que a gente pode ver é que semelhante atrai semelhante, aquele velho ditado. Então, o que vale são os nossos pensamentos, as nossas vibrações. Mas podemos seguir, André? Vamos Vou pedir
Isso, vamos pedir para o Rogério colocar para a gente o slide 4, que é a próxima pergunta que Kardec faz aos espíritos, a pergunta 485, que é a seguinte: a afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? A gente vê aqui que Kardec quer saber essa afeição que esses espíritos têm por algumas pessoas, determinadas pessoas, ela se dá em decorrência das qualidades ou dos defeitos que essas pessoas possuem, essa afinidade moral? E é interessante o que é muito marcante o interesse de Kardec. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que os espíritos eles vão atrás apenas das pessoas que oram, das pessoas que têm pensamentos elevados ou que estejam assim querendo se vingar com ódio. E essa conduta, essa afeição, às vezes é confundida pela nossa maneira de pensar com este buscar coisas no mundo físico ou emoções apenas no âmbito moral. Nós vamos ver na resposta que o conteúdo da palavra afeição é explicado pelos espíritos de forma bastante interessante. Vamos pedir para o nosso querido Jefferson e para o Rogério colocarem a resposta do slide 5, a resposta da pergunta 485 na tela. E a Solange vai ler para a gente. A afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando um espírito se liga a uma pessoa, nem sempre é por afeição, e pode aí misturar uma lembrança das paixões humanas. E aí, Solange? O que os espíritos estão sendo bem claros aqui, que é no sentido de que aquela afeição, considerada afeição verdadeira, ela nunca é carnal. Ela tem essa qualidade de ser algo ligado à espiritualidade, algo mais elevado. Mas diz também que muitos espíritos, às vezes, se aproximam das pessoas porque essas pessoas fazem com que eles tenham algum tipo de lembrança das suas paixões humanas. E com certeza não são os espíritos, bons espíritos, espíritos mais evoluídos, porque isso é próprio dos espíritos mais inferiores, que se aproximam dos homens, porque uma determinada pessoa incita neles aquelas paixões humanas, ou seja a raiva, o ódio, como o André disse anteriormente, às vezes alguém que ele queira perseguir, porque ele tem raiva daquele encarnado que o prejudicou. Então, por esse motivo, aí ele se liga a essa pessoa, não por uma afeição, mas sim por uma questão de ódio, de raiva, de querer se vingar. Então, tem a ver com essa outra forma de aproximação dos espíritos com relação aos encarnados. Aqui nós queremos realçar uma coisa interessante. Alô, alô? Está me ouvindo, Solange? Então, nós temos aqui uma qualificação interessante que os espíritos fazem. Eles dizem a afeição verdadeira. Afeição verdadeira? Quer dizer, existe uma afeição falsa? Uma afeição que não é afeição? Existe. Então, para os espíritos, afectus, aquela palavra que eles utilizam nesta resposta, a afeição verdadeira, ela tem o quê? Ela tem o aspecto totalmente livre da intenção carnal. E por que isto? Nós sabemos que o mundo de matéria é um mundo de ilusão. A matéria se degenera, tudo que existe que parece sólido não é sólido, e aquilo que a nossa visão pode divisar é mutável. Então, se você define a afeição por corpos, por objetos, por coisas, por situações do mundo, isto é uma afeição mentirosa, é uma afeição volátil, é uma afeição que não é verdadeira. Ela existe enquanto aquilo é daquele jeito.
Quando aquilo muda, e aliás, isso é o caso de muita gente que se casa com uma beldade e algum tempo depois a beldade vira uma pessoa totalmente fora daqueles padrões originais que a pessoa gostava, aí a pessoa se desencanta. Não é mais bonita ou bonito como eu gostava. E, obviamente, por causa ou de passar o tempo, ou de algum acidente, ou da mudança natural do próprio organismo. O organismo, no seu metabolismo normal, ele pode modificar-se algum tempo depois, 5, 10, 15 anos depois, aquela pessoa que era esguia, que era uma deusa, se torna uma pessoa fora dos padrões. E então, onde que está o afeto iludido? Está aí, naquela parte em que a pessoa queria corpos que são transitórios. Eu costumo dizer, quando falo para as pessoas em palestras, que se você quer unir-se a uma criatura que nunca mude, case com uma estátua. Escolha uma bem bonita, bem assim, né, bem ajeitada, e leve ela para casa e fique vivendo a vida inteira, porque essa daí nunca vai mudar. Agora, o afeto que se refere aos espíritos, como afeto verdadeiro, não tem nada de físico. Não se prende a objetos, a posições sociais, não se prende a afetos transitórios por causa da passagem do tempo em relação ao corpo que vai se degenerando. É uma coisa diferente, o afeto verdadeiro. Porém, nem todo mundo vive nessa fase, não é mesmo, Solange? André, é isso mesmo. As pessoas, muitas vezes, elas se deixam enganar ou se deixam levar por circunstâncias ou por ilusões. E esta situação iludida faz com que, depois da morte, alguns ainda, ou boa parte dos que morrem despreparados, continuem a se afinizar, a ter o afeto mentiroso que faz com que ela procure, naquelas lembranças das suas paixões físicas, a aproximação com criaturas que correspondam a esses estados de ilusão. Muitos ainda sequer sabem que morreram. Não se prepararam nem para observar as mudanças da sua estrutura. E então, essa aproximação de um espírito em relação ao outro encarnado na Terra, muitas vezes é consequência de paixões ou de afetos que não são os verdadeiros. Espíritos e encarnados podem ter sido sócios em traquinagens, em coisas erradas, em vícios, e com isto eles vão se procurando. É aquela história que nós mostramos no começo, aquelas duas imagens, a esquerda e a direita, em que os espíritos estão afeiçoados a pessoas que estão se viciando, estão utilizando de químicos que aqueles espíritos também gostavam. Então não é um afeto verdadeiro, é uma justa posição de interesses. O afeto verdadeiro não funciona desse jeito. É uma afeição que mistura uma lembrança das paixões humanas. Portanto, não é essa pergunta de Kardec, não é apenas exclusivamente moral, porém, no aspecto verdadeiro da afeição, sim. Os espíritos elevados, eles procuram homens e mulheres que estejam também nos mesmos padrões de compreensão moral da vida, de condutas, de virtudes, de esforços, para se afinizarem, porque respondem no mesmo nível, estão tratando de assuntos muito próximos, enquanto que os espíritos menos elevados, eles vão procurar aquilo que eles gostam, e alguém que forneça isso que eles gostam. Bem, agora que nós já pudemos comentar algo da pergunta 485, o Rogério vai pôr para a gente a pergunta seguinte, a 486 do slide número 6. Vamos lá? Os espíritos se interessam por nossa infelicidade e por nossa prosperidade? Os que nos desejam o bem se afligem com os males que experimentamos durante a vida? Kardec quer saber aqui, nessas duas questões em uma, né? Será que os espíritos, eles se interessam
pela nossa infelicidade? Será que, e da mesma forma, será que eles também se interessam pela nossa prosperidade? Os espíritos que nos desejam o bem, eles se afligem quando nós estamos passando por dificuldades, eles se afligem pelos males que nós estamos experimentando, passando durante a nossa existência? Esse é o questionamento de Kardec. E é legal isso, porque nós temos visto muita gente se deixar encantar por uma tal teoria da prosperidade. Pessoas que vão em orações, em religiões, que modernamente estão atraindo multidões, gostam de ouvir essa palavra, prosperidade. É às vezes uma maneira de seduzir os materialistas. Não se trata muitas vezes da prosperidade espiritual. As pessoas que procuram conhecer caminhos de ganhos, de riquezas, e são atraídos por eles, não estão muito interessados em uma mudança moral, em melhorar o caráter, em se tornar mais humano, em ajudar o próximo, em perder dinheiro para que outro possa ter sua saúde preservada. Ah, não, a minha prosperidade, eu quero ficar rico. Então você vê, essa busca por prosperidade, num planeta como o nosso, ligado à matéria, muitas vezes se confunde com ganhos, com conquistas exclusivamente materiais. Agora, a pergunta que Kardec faz, você vai pôr aí na tela de novo para a gente, Rogério, a pergunta 486, na verdade, como a Solange lembrou bem, são duas perguntas. São perguntas correlatas. Os espíritos se interessam por nossa infelicidade. A gente está infeliz, então alguns espíritos podem que a gente prospere. Aqueles que desejam a todos os seus tutelados, que desejam o bem, eles ficam assim aflitos quando estes tutelados, quando estes encarnados experimentam males durante a vida, eles passam por dificuldades, eles ficam lá agoniados. Ai, meu Deus, o meu filhinho, o meu protegido está sofrendo, e agora? O que eu vou fazer? Como é isto? A gente vai, então, se você, a Solange, não quiser comentar a pergunta, a gente vai para a resposta. Quer falar alguma coisa, Sol? Não, André, vamos em frente. Vamos colocar a resposta, então, para a gente, no slide 7, Rogério. Os bons espíritos fazem o bem possível e ficam felizes com todas as suas alegrias. Eles se afligem com os seus males quando não o suportam com resignação, porque esses males são sem resultado para vocês. Como o doente que rejeita a bebida amarga que deve curá-lo. Então, o que a gente vê aqui é que os bons espíritos, eles sempre fazem o bem, e sempre ficam felizes quando nós estamos felizes também, com o nosso progresso, com a nossa melhora. Esses bons espíritos ficam felizes. Mas os espíritos dizem que os bons espíritos se afligem quando nós não suportamos as nossas provas, os nossos testes com resignação. E o que é essa resignação? A resignação é você passar por uma dificuldade de uma forma a aceitá-la. Você não vai passar mordendo a corrente, né? Sabe quando você passa com raiva, indignado, você está passando por esse problema, mas você não aceita. Isso, nesse sentido, você não está sendo resignado. Resignar-se significa você ser submisso à vontade divina, ou seja, se você está passando por isso, tem algum motivo, alguma razão de ser, e você tem que aprender com essa experiência difícil, então você se resigna, você aceita essa dificuldade e tenta esperar que passe, esperar que você aprenda alguma coisa. Então, eles estão dizendo, quando você passa por essas provas e você não aceita com resignação, os bons espíritos se afligem por nós.
porque é como se nós estivéssemos recusando um remédio amargo, um remédio só porque ele é amargo. Ou seja, de uma certa forma, essa dificuldade que nós estamos enfrentando é o que vai fazer com que o nosso espírito se melhore, com que nós possamos evoluir, ter um entendimento, uma maturidade maior. E aí, André? Olha que interessante. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Quando eu tinha 7 anos, 7, 8 anos, eu sofria muito de inflamação de garganta. E naquela época, e olha, não faz muito tempo, naquela época, era bastante recomendável que a pessoa pudesse extrair as amígdalas. Então marcaram um médico, eu vivia com garganta inflamada, tinha que tomar antibiótico, o médico disse, não, vamos fazer uma cirurgia, tira essas amígdalas e ele não vai ter mais esses problemas. Então marcamos o dia e eu fui ao hospital, levado pelos meus pais, era numa cidade vizinha, e nesse domingo o hospital estava tranquilo, não tinha ninguém. Ele estava praticamente vazio. Era uma sala de cirurgia que o hospital havia montado em um prédio que estava ainda em construção na parte superior, mas embaixo já havia sido aberta essa clínica. Então, nesse dia, além de mim, havia 2 irmãs gêmeas que tinham mais ou menos a mesma idade que eu, também seriam operadas. Eu fui o primeiro. E eu me lembro, quando me levaram na sala de cirurgia, eu fui andando, entrei na sala, olhando as coisas, aquela coisa diferente para uma criança. Me lembro da anestesia, e eu me recordo que, depois da anestesia, eu acordei no quarto, com as enfermeiras, meus pais, que estavam ali, naturalmente, tentando, né, me acalmar, e eu estava tranquilo, eu fiquei quietinho. As enfermeiras falavam assim, olha, não fala muito não, porque você foi operado, você não pode ficar forçando a garganta. Eu falava assim com a cabeça, mexia a cabeça. E depois de mim, as outras 2 foram operadas. As 2 irmãs gêmeas, uma primeiro, depois a outra. E quando elas voltaram, a hora que eu acordei, eu ouvi uma gritaria, mas uma gritaria terrível. Eu falei, meu Deus, quem que está matando quem aqui? E então, minha mãe falou assim, não, essas foram as meninas que foram operadas depois de você. Eu falei, e elas estão nesse sofrimento, estão gritando desse jeito. Por quê? Elas gritaram tanto, 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 e elas precisaram voltar para a sala de cirurgia, porque começou a sangrar. Os pontos começaram a sangrar e elas voltaram para ser operadas de novo. Olha que desgraça. Olha, se tivesse calado a boca, né, ficado quietinho, daria boa. As moças falam assim, nossa, mas como esse menino é bonzinho, ele não fala, não abre a boca nem para falar. Olha, ai, que bom, eu não dei trabalho. Mas as 2 meninas, nossa senhora, elas gritaram tanto que os médicos tiveram que voltar com elas para a sala de cirurgia porque os pontos abriram. Você entende o que significa resignação? Não é uma submissão cega, burra, escrava. Não. Você tem que se submeter, porque aquilo é da regra para que você melhore. Quando então você não faz isso, os espíritos dizem o quê? Puxa, que pena, ele perdeu essa chance, ele podia estar melhor, ele podia vencer esse obstáculo, mas ele sofreu à toa. É isso que acontece. As meninas foram operadas, podiam estar boas, mas elas gritaram tanto que tiveram que operar de novo. Sofreu de novo. Teve que fazer anestesia de novo, teve que fazer tudo de novo. Então, observemos o que os espíritos estão nos explicando quando eles respondem isso. Quando nossos espíritos amigos estão participando da nossa vida dessa forma amorosa, o que acontece é que eles estão felizes quando a gente acerta. E quando é que a gente acerta? Se a nossa prova é a doença, é quando a gente tem a luta pela melhoria, a paciência, a resignação com aquilo que não conseguimos mudar. Porque eles estão vendo lá, olha, você pediu para você ter esse problema. Então agora vai firme aí, aguenta, porque isso vai ser bom para o seu espírito. Agora, se a gente fica chutando porta, batendo nos outros, revoltado, eles vão dizer, ele não aprendeu nada. Puxa vida, ele vai ter que voltar com essa doença.
Olha só, vai ter que voltar para a mesa de operação, não é, Solange? É isso mesmo, André. Mas Kardec continua ainda com suas perguntas aos espíritos, e a próxima pergunta ela está no slide número 8, que o Rogério vai colocar para a gente. De qual natureza de mal os espíritos se afligem mais por nós? O mal físico ou o mal moral? Olha a pergunta de Kardec. Qual é a natureza desse mal? Repete aí, Solange, fala novamente. De qual natureza de mal os espíritos se afligem mais por nós? Quer dizer, os espíritos ficam aflitos por nós, por qual tipo de mal? Qual é a natureza? Pelo mal físico? Você caiu, quebrou um braço? Ou então os espíritos vão ficar muito aflitos por nós? Ou um mal moral? Ou quando eles veem que o seu tutelado, que o encarnado, por exemplo, falou mal de uma pessoa, né, demonstrando que ele possui, né, um probleminha moral com relação a essas questões. Então, qual é a natureza desse mal, Kardec quer saber, pelo qual os espíritos se afligem conosco? Eles ficam mais preocupados quando a gente se rala, quando a gente cai da bicicleta, quando a gente cai do muro, quebra um braço, ou quando a gente comete algum tipo de desajuste, desatino, quando a gente conta uma mentira, quando a gente quer dar um golpe num amigo, quando a gente quer inventar mentiras ou caluniar uma pessoa. O que será que, para os espíritos, isso é mais angustiante para aqueles que nos querem bem? E aí, vamos ver a resposta no slide número 9, que o Rogério vai pôr aí na tela para nós. Vamos lá? Os espíritos se preocupam mais por nós quando nós possuímos, aqui diz, o seu egoísmo e a sua dureza de coração. Daí tudo deriva. Eles se riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição, e se alegram com aqueles que têm por efeito abreviar seu tempo de prova. Então, aqui os espíritos estão dizendo, não é? Que a natureza do mal que mais os aflige com relação aos encarnados é quando eles possuem o egoísmo e o coração duro, a dureza de coração. Né? Estão dizendo que tudo deriva disso, tudo deriva do nosso egoísmo, da nossa dureza de coração, mas também está dizendo que esses bons espíritos, eles dão risada dos males que nós encarnados imaginamos que são males, que nascem desse nosso orgulho, da nossa ambição. Então, por exemplo, um mal, você bateu o seu carro, que era o carro que você mais gostava, e aí você entra em depressão porque você perdeu essa coisa material. Para os espíritos, isso é uma bobagem, é algo que eles até podem dar risada, isso não é nada, não é? Mas eles também, os espíritos, ficam alegres com aqueles males que têm por efeito abreviar o nosso tempo de prova, ou seja, se é um mal necessário, é um mal que vai vai abreviar, vai tornar a nossa prova mais curta, vai diminuir essa prova que nós temos que passar, então eles ficam felizes por isso, apesar de ser um mal, é um mal que nos vai trazer sofrimento, mas que nós aprenderemos com ele. E aí, André? Isso mesmo, Solange, isso mesmo. Ficamos bem explicados aqui, mas além disso, nós temos o quê? Nós vamos ter os comentários de Kardec. Você está acompanhando a gente e pode acompanhar também o slide número 10, onde Kardec faz os comentários. Na resposta dessa pergunta 487, vamos ver, a Solange vai ler para nós, sem que eu interrompa, Solange, você vai ler os 3 slides seguintes, que são referentes a essa resposta de Kardec. Vamos lá? O nosso querido Rogério pode colocar para nós o slide número 10. Eu vou ler o primeiro, André, você lê o segundo e depois eu leio o terceiro, tá bem? Então vamos lá. Tá bom. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é transitória e que as tribulações que a acompanham são os meios de chegar a um estado melhor, afligem-se mais pelas causas morais que nos distanciam deles que pelos males físicos, que são passageiros.
Eles se inquietam pouco com as infelicidades que não afetam senão as nossas ideias mundanas, como fazemos com os desgostos pueris, bobos da infância. Os espíritos que veem nas aflições da vida um meio de progresso para nós, eles as consideram como a crise momentânea que deve salvar o doente. Eles se compadecem de nossos sofrimentos, como nós nos compadecemos com os sofrimentos de um amigo. Todavia, vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, eles as apreciam de um outro modo que o nosso. E enquanto os bons levantam nossa coragem no interesse do nosso futuro, os outros nos excitam ao desespero, tendo em vista comprometê-lo. Então, nós vemos aí a maneira pela qual bons espíritos e os não tão bons procuram se valer de nossa maneira, como nós reagimos, como nós conduzimos nossos espíritos nestes desafios diante dos problemas. E eles estarão sempre felizes quando nossa conduta realmente nos ajude a vencer. Pode ser a perda do emprego, pode ser a perda de um ente querido, pode ser um problema de saúde, um problema orgânico que nos faça refletir. Imagina uma pessoa violenta. Imagina uma pessoa que é agressiva, que briga com todo mundo. E, de repente, fica doente. Doente fisicamente porque ela é arrojada, briguenta. E aí ela sofre um acidente, ela quebra a perna, ou ela fica impossibilitada de estar nesse circuito de violência. Você acha que os bons espíritos não vão ficar felizes que ela agora está no desvio? Ela foi para a oficina, puxa, que bom. Graças a Deus, agora ela vai poder ficar um tempo em reflexão, e nesse período ela não vai se comprometer. Porém, naturalmente, há entidades que vão querer continuar a fustigar aquele encarnado para que ele não se esqueça de ser agressivo, de ser briguento, mesmo quando ele está lá na UTI, ou quando ele está no hospital, na enfermaria, ele briga, ele xinga o enfermeiro, ele reclama do médico, ele não gosta da comida, ele joga na cara das pessoas que vão servi-lo, ele não facilita a vida, porque ele não está melhorando, não está aprendendo. É claro que as entidades amigas vão lastimar isto, mas vai fazer o quê? Deixa ele aí sofrer mais um pouco. Quem sabe ele aprende. É isso mesmo, André. O que a gente vê nesse comentário de Kardec, que me chama a atenção, é que os espíritos, eles sempre se preocupam com as causas morais, não é? Quando nós temos os nossos defeitos, e esses problemas morais nos afastam da nossa evolução. E o que eu acho que é interessante a gente lembrar que os bons espíritos, eles sempre se compadecem, eles se condoem das nossas aflições. E o que é bacana também, a gente saber que esses bons espíritos, apesar daquilo que estamos enfrentando, eles sempre vão nos dar coragem, é o que está dizendo Kardec, eles nos dão coragem, eles nos incentivam, eles nos dão forças para a gente seguir adiante. E os maus espíritos, ao contrário, quando nós estamos passando por essas provas, eles tentam nos levar ao desespero. Olha que interessante isso. É até bom para nós observarmos, quando nós estivermos passando por essas situações mais complexas, mais difíceis, o que nós estamos sentindo, se nós estamos tendo a influência de algum amigo positivo ou negativo, porque, como nós já dissemos lá nos outros programas, os bons espíritos só nos dão bons conselhos, e esses mesmos bons espíritos, quando nos veem passando por dificuldades e se condoem dessa situação nossa, apesar disso, eles vão nos dar forças, eles vão nos incentivar, nos trazer coragem. Agora, se nós estamos nos sentindo deprimidos, desesperados, cuidado, porque nenhum bom espírito vai estar do seu lado, fazendo com que você entre nessa sensação, nesse desespero, nessa tristeza. Provavelmente você está sentindo a influência de um amigo espiritual que não é muito bom. Que não é bem muito amigo, né, Solange? É. Isso mesmo, André. E agora a gente vai para o slide 13, que tem as duas últimas perguntas. Nós colocamos as duas últimas perguntas no mesmo slide.
porque elas estão correlacionadas. E vamos ver a resposta que os espíritos dão no slide número 14. Então, vamos para o slide 13, que a Solange vai ler para nós as duas questões, a 488 e a 488A. Vamos lá, Solange? Nossos parentes e amigos que nos precederam na outra vida têm por nós mais simpatia que os espíritos que nos são estranhos? Eles são sensíveis à afeição que lhes conservamos? Essas são as duas perguntas que Kardec faz. Pode falar, André. Parentes e amigos que já estiveram conosco e que agora estão antes de nós na vida espiritual, puxa vida, será que eles têm por nós a mesma simpatia que aqueles espíritos que não conviveram conosco, pelo menos nas últimas encarnações, que não estiveram conosco aqui na Terra? Será que a simpatia é a mesma? E esses espíritos, nossos parentes, nossos amigos, que foram para lá antes de que nós chegássemos lá, enquanto eles estão mortos, nós estamos vivos na carne, eles são sensíveis se nós demonstramos a eles afeição, se nós os conservamos na memória, se nós temos boas lembranças dele. E vamos ver, então, agora, para terminar o nosso programa de hoje, a resposta do slide 14. Vamos lá, Solange? Sem dúvida, e frequentemente, eles os protegem como espíritos, segundo o seu poder. Ou seja, esses parentes e amigos, eles têm por nós simpatia. Então, os espíritos estão dizendo, sem dúvida, frequentemente, eles os protegem como espíritos, segundo o poder que eles têm, as possibilidades que eles têm. E também a resposta à segunda pergunta, eles são sensíveis à afeição que nós temos por eles? Sim, os espíritos são muito sensíveis, mas eles esquecem aqueles que os esquecem. Estamos vendo assim que, para aqueles espíritos com quem nós já tivemos convivências recentes, a afinidade é maior, é aquela mais assim, direta, mais com boas lembranças, com desejo de proteger aqueles que eles estão com o coração ainda palpitando, enquanto que, na verdade, se nós nos lembramos deles com amor, certamente isso é importante para eles. Porém, eles também se esquecem do mesmo jeito que a gente. Um cara que nunca mais te telefonou, que nunca te mandou uma saudação, que não dando notícia 10, 15, 20 anos, você não lembra mais dele. Ele não lembra de você. Você é aquela história, quem não é visto não é lembrado. Tem umas frases assim, não é mesmo? Aí os espíritos, eles só se afinizam com aqueles que se lembram deles. Não é mesmo, Sô? Uhum. É muito bonito aqui, porque está dizendo assim, a resposta é muito sensíveis. Então, porque a pergunta é, os espíritos são sensíveis, né, a essa afeição que nós temos por eles? E a resposta é, eles são muito sensíveis. Eles sentem quando nós sentimos a falta deles, quando nós sentimos uma saudade, ou quando nós nos lembramos deles. Isso me fez lembrar um desenho, que eu não vou me lembrar o nome, talvez o André se lembre, um desenho que é uma gracinha, um doce de desenho, que fala sobre as pessoas que desencarnaram. Acho que é um desenho em espanhol, eu não sei se... Viva a Vida, estão me dizendo aqui que parece que é Viva a Vida. Um desenho muito gracioso em que as pessoas as pessoas precisam ser lembradas pelos seus parentes. E no plano espiritual elas aguardam essas lembranças. É um desenho que a gente precisa ver, muito gracioso. E aí, André, acho que o nosso tempo já está esgotando. Isso aí, gente. Isso mesmo, nós já estamos por alguns minutinhos para terminar. Eu deixo aqui o meu abraço e convido você a estar com a gente, porque depois, no próximo programa, nós vamos falar sobre anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Eu tenho certeza que você sabe o que significa isso, mas o Livro dos Espíritos vai te surpreender com as respostas. Eu deixo o meu abraço e deixo a Solange para terminar com vocês. É isso aí, gente. A Nós nossa querida Regina Solange está informando que nós temos... Espera um pouquinho, a gente tem alguns minutinhos ainda, então você não precisa ter tanta pressa assim, não. Ah, ok, achei que estava em cima da hora. Então vamos aproveitar, vou deixar um convite para vocês conhecerem um programa que eu adoro, que é o programa O Espírito da Letra. Lá nós temos analisadas as obras do Espírito André Luiz através
da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, esse programa é feito pelo André Ruiz, e o André procura analisar as obras do Espírito André Luiz, desde Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, tudo isso está sendo lido, comentado, passo a passo, um estudo muito bonito que vale a pena você conhecer. E agora nós já temos 9 obras lidas, comentadas, e agora o André Ruiz está fazendo a 10ª obra, que se chama Evolução em Dois Mundos. Nós já lançamos a introdução, capítulo 1º, 2º, e estaremos lançando o próximo capítulo no sábado. Todos os sábados tem um lançamento de um capítulo novo. Então você pode conhecer, pode estar conosco, estudar, são obras muito bonitas. Anote aí o espírito da letra. Então é isso, eu já me despeço, um grande abraço, não deixe de curtir, compartilhar, chamar os amigos para participar. E nós nos vemos no próximo Espiritismo Sem Mistério, com aquele tema muito legal sobre os anjos da guarda, sobre os nossos espíritos protetores. Beijo grande e até lá! Termina aqui Espiritismo Sem Mistério.